Hoje nós recebemos aqui nos estúdios da Record News o presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, João Teodoro da Silva, para falar sobre a importância que tem esse profissional hoje no cenário brasileiro e também quais são as perspectivas agora para esse segundo semestre e qual o cenário brasileiro para algo que é tão importante para a economia do nosso país. João, primeiramente já quero, antes da nossa conversa, te agradecer o tempo e a disponibilidade de vir aqui falar de um assunto que é tão relevante conosco. Muito obrigado, é uma honra muito grande para mim também estar aqui com vocês. Eu quero começar cumprimentando meus colegas, corretores e corretoras de imóveis de todo o Brasil, que certamente estão nos assistindo, e dizer que a gente está aqui justamente defendendo a imagem do profissional corretor de imóveis do Brasil. João, quando a gente olha justamente para o mercado brasileiro, como profissional, quero muito ouvir a sua perspectiva e mostrar para quem nos acompanha. Ontem na redação nós falávamos sobre os outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, tem um índice altíssimo desse trabalho e dessa negociação feita através do corretor de imóvel. Ali eles batem quase 100%. Para ser mais exato, 95% desses negócios fechados são com corretores. Perfeito. Quando nós verificamos esse trabalho com ética sendo muito bem realizado, essa verificação do imóvel para o comprador, como também aquele que está procurando levar o seu estabelecimento ou o seu negócio para um cliente que seja o que ele procura, como de fato o corretor hoje aqui no Brasil é visto e quais são os nossos índices em relação a essa profissão? Olha, Rafa, na verdade nós temos trabalhado muito ao longo desses anos todos para melhorar a imagem do profissional corretor de imóveis aqui no Brasil. Você lembrou muito bem, o corretor de imóveis nos Estados Unidos hoje não é apenas um profissional, ele é até glamourizado, porque ele trabalha no mercado realmente que atende o sonho das pessoas, a realização daquele sonho maior, de ter uma casa própria, de ter seu próprio escritório, enfim. Então, há uma compreensão da sociedade um pouco diferente da importância do profissional lá nos Estados Unidos que nós temos aqui no Brasil, até há algum tempo, porque nós temos percebido uma modificação muito substancial na imagem do profissional corretor de imóveis aqui no Brasil, a partir do trabalho que vem sendo feito pelo sistema Confescresce, que são o Conselho Federal, com a sua sede em Brasília, e os 27 conselhos regionais que nós temos espalhados por todo o Brasil. E o trabalho, ele se consiste realmente em fazer com que o corretor seja entregue para a sociedade para desenvolver um trabalho de qualidade. Então, é uma preocupação muito grande no sistema Confescresce de fazer com que esse profissional seja aperfeiçoado ao longo da sua carreira e por isso a gente oferece muitos cursos, muitas palestras, muitos congressos, enfim, a gente oferece realmente qualidade para esse profissional. E hoje, só para você ter uma ideia, nós temos já 62% dos corretores de imóveis do Brasil detentores de diploma superior, o que inclusive nos coloca superior inclusive ao próprio Estados Unidos, onde também não é exigido o curso superior para quem exerce a profissão de corretor de imóveis. Então, melhorou muito a imagem do profissional, não só porque a gente tem trabalhado nisso, mas porque realmente a qualidade do profissional corretor de imóveis melhorou muito no Brasil. João, nós temos acompanhado, principalmente aqui durante os nossos telejornais, algo que infelizmente é uma constância e é quase uma negociação que é feita justamente sem a figura do corretor. Isso acontece num péssimo sentido, porque essas pessoas são vítimas de golpes. Elas verificam esse imóvel pela rede social, ou então alguém encaminha um link, ela entra, ela não sabe quem está do outro lado. Em nenhum momento essa conversa, ela chega num tete-a-tete, essa conversa, digamos que facial, para que as pessoas entendam se ali do outro lado tem um corretor sério querendo fazer um negócio. Quando a gente olha para hoje a nossa realidade brasileira, esse também ainda é um desafio que vocês enfrentam? Esse é um grande desafio, na verdade. Inclusive hoje, por exemplo, na área de locação, tanto a locação por curta temporada, como na locação convencional, nós temos visto muita fraude praticada pela internet. O cidadão fotografa um imóvel bonito, por exemplo, e coloca lá na beira de uma praia bonita e oferece ao público naturalmente. Aí aquela pessoa desavisada gosta do anúncio e isso tem acontecido não só com brasileiros, mas com pessoas de fora do Brasil também, que têm interesse em conhecer o Brasil, e o cidadão antecipa um sinal de negócio, um sinal de locação, e quando ele chega no local, ele se desespera porque o imóvel nem sequer existe e jamais vai encontrar essa pessoa de novo. Então, o sistema Confescresce, neste momento, inclusive, está se preparando para absorver um controle um pouco maior dessa questão, criando um cadastro nacional de locadores imobiliários, para evitar exatamente esse tipo de coisa. Mas, infelizmente ou felizmente, nós temos que considerar os dois aspectos. A internet, ela facilitou muito a vida do corretor. Sim. E a vida de quem compra imóvel também. Porque você imagina que numa cidade como São Paulo, onde você tem um problema de trânsito maluco, né, praticamente,
você mostrar 3, 4 imóveis para um cidadão, você leva um dia inteiro, né? Então, hoje a internet facilita muito. Você pode mostrar pela internet, o cara pode, inclusive, fazer passeios virtuais dentro de um determinado apartamento ou de vários, em questão de minutos, né? E ele escolher, dentre aquelas inúmeras ofertas, aquelas 2 ou 3 que se compatibilizam mais com a sua necessidade, com os seus anseios. E aí sim, ele vai numa visita presencial. Mas hoje, lamentavelmente, esse é um trabalho difícil de você fiscalizar, porque você não sabe realmente quem está do outro lado da tela mostrando esse imóvel. Então, a gente pede aos nossos clientes, aos clientes compradores de imóveis, locadores de imóveis, enfim, que fiquem espertos com relação a isso e consultem o Conselho Regional. Né? Se o cidadão se apresenta lá, eu sou fulano de tal, corretor de imóveis. Bom, eu primeiro quero saber qual é o teu número de inscrição no teu Conselho Regional. O cara vai te dar o número de inscrição e você vai ligar para o Conselho e vai conferir se realmente aquilo está correto ou não. Inclusive pode saber a situação desse cidadão, se ele está com comportamento adequado ou não. Isso é uma forma de segurança, né, para o cidadão. E no caso da locação, nós queremos instituir uma forma de comunicação direta, de modo que se você recebe um telefonema, você vai ter um telefone, mas você vai para o site e vai identificar o cidadão que teoricamente estaria oferecendo aquele imóvel, mas não confere os dados. Então, você já tem que ficar esperto. Então, há muitas coisas que a gente está fazendo justamente para evitar esse tipo de fraude. Mas o que eu recomendo para as pessoas que querem comprar, vender, alugar, fazer permuta, enfim, é procurar efetivamente um corretor de imóveis, uma imobiliária que esteja regularmente cadastrada dentro do sistema Confescresce, porque quem não está cadastrado não é corretor de imóveis. Quem não está registrado no Conselho como empresa não é empresa imobiliária. E aí o risco de fraude é muito grande. Então, é fácil de verificar isso hoje por meio dos nossos conselhos regionais todos. João, você falou sobre a dificuldade de hoje, a gente pegar uma cidade como São Paulo, conseguir fazer uma visita ali, como você falou, em 4, 3 imóveis, é ali um dia que o trânsito está bom ou que você consegue circular pela cidade de São Paulo com um pouco, digamos que mais facilidade. Nós acompanhávamos um índice que foi divulgado, que é índice de demanda imobiliária, agora em agosto desse ano, eles mostravam ali a cidade de São Paulo, regiões diferentes do nosso Brasil, São Paulo, Curitiba e também Goiânia, onde a demanda ela permanece ainda muito aquecida. É justamente essa tecnologia que você fala que vai facilitar com que esses grandes centros, por exemplo, se eu não estou na cidade de São Paulo, entre em contato com um corretor, obviamente, devidamente preparado e credenciado para isso, para que através disso tudo ele consiga me mostrar esse imóvel sem ter que sair lá do interior de São Paulo para acompanhar um apartamento que eu quero investir ou então em Curitiba, comprar em São Paulo, ou seja, lá em Goiânia. Isso tem facilitado já completamente esse andamento e essas negociações para vocês? Com certeza. Eu diria para você hoje que a maioria dos negócios imobiliários, eles são realizados, digamos, 80% ou até um pouco mais via a internet. Depois é que vem a proximidade do corretor de imóveis. Agora, é uma profissão, a gente comentava inclusive nos bastidores, que ela não dispensa a figura presencial do profissional. Por quê? Porque, não só no Brasil, mas a gente percebe isso em outros países também, como os Estados Unidos, em alguns países da Europa também, onde a gente tem frequentado e verificado o funcionamento do exercício da profissão de corretor de imóveis. As pessoas, para comprar um bem de alto valor, ela precisa confiar em quem está oferecendo esse bem. E a confiança, ela se dá muito mais pela presença, pela forma com que você se apresenta à pessoa interessada, do que simplesmente por meio de uma tela, né? A tela, ela ajuda demais hoje. Realmente, o exercício da profissão de corretor de imóveis ficou extremamente facilitado com a internet. Malgrado alguns problemas que a gente já comentou aqui, mas sem dúvida alguma melhorou muito e a gente, obviamente, quer buscar o aperfeiçoamento sempre. Hoje nós temos novidades muito interessantes aí, que algumas até preocupantes, porque é preciso que você comece a chamar os corretores de imóveis. Fizemos isso, por exemplo, semana passada, num encontro grande de todo o sistema, lá na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde a gente procura colocar na cabeça dos nossos profissionais, por meio dos conselhos regionais, tudo isso de novidade que está acontecendo, como, por exemplo, hoje a inteligência artificial, que está interferindo em todos os meios profissionais, inclusive no jornalismo. Exato. Né? Então, também acontece isso no mercado imobiliário. Mas a gente está fazendo um trabalho muito sério dentro de todo o sistema Confescresce, inclusive mantendo contato com organismos internacionais. Nós temos hoje cerca de 60 convênios de cooperação bilateral com
com entidades de outros países da Europa, da Ásia, da América, enfim. A gente procura, sim, buscar sempre aperfeiçoar os nossos conhecimentos sobre essas novidades e transmiti-los de maneira eficiente para os corretores de imóveis para que eles estejam preparados a enfrentar todas essas novidades. João, queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar conosco, conhecer os estúdios da Record News. Volte sempre. Muito obrigado, te agradeço muito pela entrevista, gostei muito e quero deixar o recado para os meus colegas corretores de imóveis, aproveitando o ensejo, porque nós estamos vivenciando hoje o mês de agosto, que é o mês do corretor de imóveis, né? Nós completamos esse ano 63 anos, no dia 27 de agosto, que é o Dia Nacional do Corretor, 63 anos de regulamentação legal da profissão e de constituição de todo o nosso sistema. E estamos realizando, então, vários eventos do Brasil inteiro e deixar uma mensagem interessante. Nós estaremos realizando o maior encontro da América Latina de corretores de imóveis, que é o CIMI 360. Ok? Então, deixo o meu recado aqui para todos os meus colegas corretores de imóveis do Brasil inteiro. Hoje nós somos a segunda maior organização do mundo. Só perdemos em tamanho, mas não em organização, para a NAR, que está lá nos Estados Unidos, onde eles têm aproximadamente 1.200.000 profissionais inscritos. Aqui no Brasil, nós temos hoje 650 mil profissionais, 74 mil empresas imobiliárias e 52 mil avaliadores imobiliários. Então, somos a segunda maior organização do mundo e hoje muito bem estruturada e pronta para auxiliar não só o corretor de imóveis, não só a imobiliária, mas também a sociedade brasileira. Então, eu espero todo mundo lá do CIMI 360, de 23 a 25 de outubro de 2025. É só entrar no site do próprio CIMI que vai ter lá como se inscrever. Recado dado, João. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. É uma honra para nós também. Muito obrigado.